Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 18 de fevereiro, estamos aqui com a graça de Deus para mais uma partilha da Palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos aqui ao Senhor os nossos corações, realidade que cada um de nós trazemos dentro dele. Reconhecemos que o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida e sabe tudo de nós. Entregamos a Ele com confiança e pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. O evangelista São Marcos, hoje, vai nos falar de algo bastante interessante. Nesse evangelho, ele vai contar que Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Esse evangelho nós ouvimos a semana passada. O evangelista Marcos diz que Jesus saiu logo em seguida. Ele não queria ser proclamado rei por aquele povo. Ele não queria ser um rei temporal, social, político e econômico. Porque o messianismo de Jesus é outro, é o da cruz. E logo após realizar o milagre da multiplicação dos pães, Jesus entra no barco com seus discípulos e vão para um outro lado do mar da Galileia com seus discípulos. Só que o evangelista diz que os discípulos esqueceram de pegar pão. Tinha apenas um pão no barco. Eles estavam discutindo entre si, porque tinha esquecido de pegar pão. E Jesus, que conhece o mais profundo dos corações, percebeu. E Jesus vai dizer, presta atenção. Presta atenção. Para vocês não cair no fermento dos fariseus e dos Herodes. O que era esse fermento dos fariseus? A gente sabe que é a hipocrisia. Eles viviam aquele ritualismo da lei, mas tinham um comportamento errado, pecaminoso. E depois também eles perseguiam Jesus. Eles viam as obras de Jesus e eles não aprovavam. O coração desses fariseus e doutores da lei era um coração de pedra. Só que hoje também nós encontramos no meio de nós esse comportamento. Esse comportamento, a incredulidade, a dureza de coração. Tem certas pessoas que você pode mostrar os milagres, mas elas não acreditam. Temos aí um milagre de Lanciano, já há 700 anos. Está a hóstia viva conservada num cálice, lá em Lanciano, na Itália. Ninguém consegue explicar isso. Depois nós temos também o milagre do Santo Sudário, aonde ninguém consegue explicar. Depois também nós temos o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, aonde ninguém também consegue explicar. E há muitos outros milagres. Mas tem pessoas que continuam na incredulidade, não acreditam. Coração de pedra e fechado. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Porque a pessoa fecha o coração para não crer. Porque muitos não crêem, acham que não é conveniente crer. Porque acredita que vai ter que mudar de vida. E muitos não querem essa mudança de vida. Quer continuar com o coração endurecido, como os fariseus e também os herodianos. É como diz Platão, dizia para Aristóteles, Deus existe, só que não espalhe, não conte para ninguém. Deus existe, porque dá trabalho, não conte para ninguém. Por isso que muitos não querem acreditar, porque dá trabalho mudar de vida. Aqui a gente vê que é interessante que Jesus usa a palavra fermento também para falar do reino de Deus. Quando ele diz que uma mulher pega uma medida de farinha, de fermento, coloca na massa e a massa fica levedada, faz a massa crescer. E Jesus diz para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque assim como o fermento faz crescer para o bem, também pode fazer crescer para o mal. Depois ele fala, cuidado com o fermento dos Herodes. Porque os Herodes eram um homem mau. Herodes era um homem mau, sanguinário. Ele tinha mandado matar João Batista. Era um homem adúltero. E os herodianos, eles eram seguidores do rei Herodes.
Até mesmo achava que Herodes era o Messias, porque ele tinha muitos seguidores. E Jesus vai dizer: cuidado com o fermento, cuidado com essa onda, porque isso vai fermentar e tocar muita gente. E os discípulos achavam que Jesus estava falando assim porque eles tinham esquecido de pegar o pão. Os discípulos ainda estavam com a cabeça e o coração ainda muito fechado. Eles não tinham compreendido nada. Daí Jesus precisou lembrar para eles: vocês não viram a multiplicação dos pães que eu fiz? Jesus vai falar para eles: quantos, a partir de 5 pães, quantos pães foi multiplicado? Eles responderam: 5.000. Quantas pessoas comeram? 5.000 pessoas. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Veja, sobraram 12 cestos. Como os milagres de Deus é abundante. Deus, ele é pródigo. Daí Jesus diz para eles: e quanto eu parti os 7 pães para 400.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Daí Jesus diz para eles: então, por que vocês estão aí preocupados com essa realidade de não ter pão? Vocês ainda não entenderam, não compreenderam que eu sou Deus. Vocês viram os milagres e ainda não entendeu o meu poder, que eu sou Deus. Veja que nós também somos assim. Diante de uma pequena dificuldade, nós já esquecemos de Deus. E Deus, a gente esquece que Deus, ele nunca se afasta de nós. A gente esquece que Deus, ele tem o poder infinito para resolver todas as coisas. Lá na carta de São Tiago vai nos dizer: feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, vai receber a coroa da vida, que o Senhor prometeu para aquele que o ama. Quantas vezes Deus permitiu que nós passamos por diversas provações, dificuldades, mas Deus sabe por quê? Para nos dar a coroa da vida. Santiago, ele diz uma coisa muito bonita: que todo dom precioso, toda dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes. Olha que lindo! Todo dom perfeito vem do alto, toda dádiva perfeita vem do Pai das luzes. Por isso hoje Deus nos chama a confiar nele. Porque Deus é onipotente, pode tudo. Onisciente quer dizer sabe tudo. Onipresente, porque ele está presente em toda parte. Deus é amor e misericórdia. Aqui nós vemos a falta de fé dos discípulos. Isso também nos ajuda a nossa falta de fé. Os discípulos eram assim, cabeça dura, sem fé. Jesus vai dizer: tem olhos, mas não enxerga. Tem ouvido e não escuta. Nós não é nada diferente dos discípulos de Jesus. Somos assim também. Mas esses homens, eles se tornaram grandes gigantes. Eles foram capazes de se entregar a vida pelo reino de Deus, por amor a Jesus. Eles foram martirizados. Somente São João morreu de morte natural. Os outros todos se entregaram sua vida para anunciar o reino de Deus e testemunhar a Jesus Cristo. Eles fizeram essa travessia, que nós também podemos fazer, a travessia da falta de fé para a fé. A travessia de ter olhos fechados para os olhos abertos. Os ouvidos fechados, agora abertos para ouvir a voz de Deus. Deus que nos fala sempre. Por isso que é muito importante a meditação. Ela abre os nossos olhos. É como você colocar óculos espirituais, enxergar as coisas espirituais. A meditação, ela tem o poder de abrir os nossos ouvidos para compreender o que Deus está querendo de nós. A meditação da palavra de Deus. A meditação de um bom livro.
é também as orações. Não somente um bom livro, a palavra de Deus, mas também as orações. Essa conversa com Deus. O que é mais importante para nós é saber que na barca da nossa vida está Jesus. Mesmo que parece que ele está dormindo, mesmo que parece que não tem pão, ele vai providenciar para a caminhada dessa barca da nossa vida. Porque nessa vida temos problemas, temos dificuldade, temos perseguição. Mas com Deus vamos vencer. O Salmo 33, no versículo 20, diz assim: são muitas provações dos justos, mas de todos livra o Senhor. Aquele que quer ser amigo de Deus, aquele que vive corretamente, fugindo do pecado, fugindo da malandragem de uma vida devassa, olha que vai encontrar muitas provações e perseguições. Mas de toda nos livra o Senhor. Você acredita nisso? Você pode ter muitas provações. Quem sabe todo dia uma provação diferente. Mas se você ama Deus, se você é justo, esteja certo de que de todos nos livra o Senhor. Porque cada luta que você enfrenta, cada prova que você vive é um mérito que você tem diante de Deus. Como diz Santiago, feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida. Esse é o mérito. Então todo aquele que suporta a provação, que não desanima, não desiste, vai receber a coroa da vida, que é o Senhor prometeu. O Senhor nos prometeu, Ele prometeu para aquele que o ama. Nós amamos Jesus. Então, por isso, vamos suportar as provações, porque Ele vai nos livrar de todas elas, para que nós um dia recebemos a coroa da graça. Te convido a pegar a palavra de Deus. O Evangelho hoje está em São Marcos 8, de 14 a 21. Rezamos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminar. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca apenas um pão. Então Jesus advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com fermentos de Herodes. Os discípulos diziam entre si: por que não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhe: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembreis de quanto repartir 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheram cheio de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quanto repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheram cheio de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse-lhe: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje toque o nosso coração e assim como os discípulos fez a travessia da falta de fé para a fé, da travessia da falta de enxergar para enxergar e da travessia da surdez para ouvir melhor. E acolher a palavra de Deus. Que o Senhor venha em nosso socorro da nossa falta de fé. Que o Senhor aumenta em nós a fé. Aumenta a nossa fé. E nos livre também do fermento da maldade. Que a paz de Jesus
E que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.